Então tá começando mais um episódio do Mesa de Quinta, tão aguardado, tão prometido, não é mesmo? Meu nome é Sadi, estou atualmente cursando o terceiro período de psicologia. É um prazer enorme estar hoje aqui para falar de uma temática pesada, mas tão importante, principalmente nos dias de hoje. Eu tô aqui com meus colegas de mesa, vou apresentá-los. Apresentar também o nosso convidado mais que especial, né? Então, quero puxar o pessoal da mesa e, por fim, a gente apresenta o nosso convidado. Tô com ela, a Nicole. Oi, boa noite. Boa noite. Matheus. Muito boa noite. Lorenzo. Buenas. E nosso querido amigo e professor Robson Mello. Ele que é psicólogo e psicanalista, professor universitário, membro da FCL Curitiba, é isso? É o Fórum do Campo Lacaniano Curitiba, que pertence à Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. E a EPFCL Brasil. Isso, que é a nossa federação, que é a sigla que significa Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano no Brasil. O homem é importante, né? Olha, eu tô muito quero dizer que eu estou muito contente. Antes, boa noite aos que nos ouvem. Boa noite, Nicole, Matheus, Lorenzo e você, Sadi. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, que eu tenho profundo respeito, admiração pelo trabalho que vocês fazem. Eu já conheço pela riqueza, pela seriedade, pelo compromisso. E eu quero dizer, né, a vocês e aos demais que nos escutam, que quando eu recebi o convite do Sadi, eu fiquei muito feliz, a oportunidade de participar, de estar mais perto de vocês, desse projeto que eu tenho o maior carinho, tenho o maior respeito, acho super bem cuidado, e estou contente de estar aqui na nossa mesa de quinta. Estou muito feliz para falar desse tema, como o Sadi falou, que é um tema difícil, pesado, mas necessário. Precisamos falar dele e sempre. Então eu quero, de largada, não só agradecer o convite, mas parabenizá-los por trazerem essa pauta necessária, que está sempre nas rodas, nas discussões, nos congressos. Então, vocês foram muito felizes com esse tema. Eu agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. E nessa plataforma nova, vocês estão me dando a oportunidade de conhecer um pouco mais desse espaço que eu nunca estive, né? Para mim é um momento inaugural. Eu conheço, depois da pandemia, todos nós passamos a existir e a circular em inúmeras plataformas, me faltava. E vocês estão me dando essa oportunidade, então eu estou muito contente. Então, estou cheio de motivo aqui. Eu não conhecia e exatamente por isso eu fico animado, fico feliz e de poder estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de conhecer mais esse espaço virtual que vocês estão me dando. Que bom, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Sadi. Bom, pois bem, então vamos dar início. Podemos contextualizar, então, né? O suicídio é o ato deliberado de tirar a própria vida, certo, professor? Certo. E eu queria perguntar o que leva alguém a cometer tal ato? Primeiro, Sadi, eu quero dar o pontapé inicial, que eu penso fundamental, a partir da ideia freudiana. O Freud, ele um texto, é um texto bem curtinho e tem um rascunho que eu deixo aí como sugestão para vocês, depois lerem e sugerirem aí aos os nossos ouvintes. Um é um texto que está no volume 17, que se chama Comentários. Na verdade, é uma seção da obra freudiana que se chama Textos Breves. Então, para vocês terem uma ideia, assim, são textos de uma folha, 2 folhas, no máximo 3 folhas. Mas são textos de uma força, de uma potência, de uma atualidade, como esse que a gente está, né, discutindo aqui hoje, que eu pensei para essa pauta. Esse texto se chama Comentários sobre o Suicídio, e um outro texto é um rascunho que a gente considera ainda no momento da psicanálise, que a gente chama de um momento pré-psicanalítico, que se chama rascunho N. O Freud trocava cartas com um amigo, ele trocava ideias com um amigo chamado William Fliess, com quem era o único interlocutor que ele tinha na vida, e ele trocava cartas. E nessas cartas estão assim, a riqueza, assim, as primeiras ideias da construção da teoria freudiana ele trocava com este amigo, que era um médico otorrino-laringologista. O Freud, ele era um neurofisiologista, que seria hoje um neurologista,
E esse amigo era um otorrino. E ele, nas cartas, ele mandava esboços da teoria que ele estava construindo. E esse esboço que ele propõe também pensar o suicídio, na verdade foi o primeiro documento, que é uma carta de 1897, 31 de maio de 97, se não me engano, assim, a data precisa, o ano é esse, é o rascunho N. E ele diz o seguinte, ele diz uma coisa muito interessante. Na verdade, esse tema, o tema da morte, a morte é sempre um tema, né, pra gente, é um tema sempre difícil. Isso. A gente não quer morrer, a gente quer viver, a gente quer ficar para a eternidade, a gente quer a eterna juventude. A morte é sempre uma questão, né? E ela vai permear toda a obra freudiana. O que o Freud vai dizer, assim, em linhas gerais, é que o que leva o sujeito, né, a querer se matar, ele faz uma análise do psiquismo e ele diz o seguinte: a partir da infância em que surge, ele contextualiza, é importante a gente contextualizar o suicídio no período do complexo de Édipo, que é um período em que meninos e meninas, em que os sujeitos estão às voltas com afetos ternos e afetos hostis para com seus pais, mais inconscientes, né, mas que isso aparece em comportamentos por vezes. E o Freud vai dizer, né, o quanto que o menino, por vezes, tem um desejo que o pai desapareça, que esse desejo que o pai desapareça é um desejo que o pai morra, né? Que ele suma para ele poder ficar com a mãe. E a menina também, por outro lado, né, em algum momento vai viver essa experiência de que a mãe desapareça, de que a mãe morra para poder ficar com o pai, né? O menino, o desejo que o pai morra para ficar com a mãe, e a menina, o desejo que a mãe desapareça para poder ficar com o pai. Esse aí tem o núcleo do desejo de morte. Aí Freud situa o desejo de morte. Ele vai dizer o seguinte: esse desejo, né, com o correr do desenvolvimento desses sujeitos, isso vai ser esquecido. Isso vai para um lugar fora do alcance da consciência, que é o inconsciente. Recalcado. Exatamente, o termo preciso você me ajudou, você lembrou muito bem. Esse desejo, isso vai ser recalcado. E aí o Freud vai dizer o seguinte: isso que é recalcado, como tudo que é recalcado no nosso aparelho psíquico, no nosso psiquismo, o que é recalcado retorna. E aí ele vai falar, esse momento de retorno desse material recalcado, desse desejo de morte, ora isso bifurca, ora vem em fantasias, né? Isso assume um novo papel e novos personagens, isso aparece na fantasia e pode bifurcar para um outro lado também a partir de impulsos, né? Quer dizer, essa parte é importante, isso que retorna como impulso e um impulso para a morte, né? E aí o que o Freud vai desdobrar, né? Enfim, ele vai desdobrar isso ao longo de toda a sua teoria. Ele vai dizer o seguinte: em algum momento existe algo no sujeito que faz com que esse desejo, ele na verdade captura o eu, o desejo de morrer toma conta do próprio sujeito, engolfa o eu do sujeito. Quer dizer, o desejo de morte é algo que se dá, que vem do inconsciente e é como se tomasse de sequestro a instância do eu, né, que é essa instância mediadora com a vida, com o mundo. E aí vai residir, né, esse momento em que o sujeito, então, é tomado por esse desejo de morte na sua vida, e em alguns momentos isso ele pode realmente ir para o lado. O que é importante, por favor, Sadi, eu quero ouvir vocês também, tá? Esse desejo de morte é o que a psicanálise chama de pulsão de morte ou são coisas diferentes? Eu ia perguntar isso também. Perfeito, é isso aí. Na verdade, esse tema é o tema que vai perpassar toda a obra freudiana. A obra freudiana tem 24 volumes e a gente vai encontrar o Freud falando dessa pulsão de morte, desse desejo. O desejo de morte é a pulsão de morte. É a falta de vida, né? O tempo todo, exatamente. Porque, na verdade, qual é a questão para a gente pensar? São duas forças que lutam dentro da gente. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Só que elas estão juntinhas, elas não se separam. Elas não se separam. É nesse momento específico que o Freud vai falar que o sujeito está em momentos, né, de depressão. Ele fala até que são os momentos melancólicos em que há uma separação
de pulsão de vida e de pulsão de morte, e que então isso toma conta do sujeito. Isso é muito importante para a gente pensar, porque, na verdade, todo mundo, em algum momento, vai passar por isso, já pensou, vai pensar. Não tem como ficar longe disso, porque isso está na raiz da nossa Constituição enquanto sujeitos. Agora, nem todos, né, precisam ir para o ato, e a gente tem que trabalhar para que as pessoas elas não vão para esse ato, né? E essa que é a questão. É isso aí que você falou mesmo. A gente está falando da pulsão de morte, né? E ela faz parte da nossa Constituição. Prof, nessa separação da pulsão de vida e de morte, o que iria fortalecer para fazer a morte prevalecer a da vida, assim? Ai, Matheus, obrigado pela pergunta. Essa é a grande questão, sabe, Matheus? Eu vou te dar eu vou citar aqui um exemplo. Você, primeiro, assim, hoje, né, eu fiz um recorte. É importante a gente partir desse ponto de vista freudiano para pensar o suicídio. Mas a gente sabe que pensar o suicídio é um problema, né, é um fenômeno que a gente tem que entendê-lo como multifatorial, né? Eu trouxe aqui o recorte da psicanálise e esse funcionamento psíquico, mas a gente não pode desconectar que tem inúmeros fatores que impelem o sujeito, por vezes, para a morte. Fatores Sim. sociais, né, os fatores psicológicos, os fatores do seu psiquismo, fatores culturais, até a gente pode pensar até em fatores ambientais que colaboram para isso de alguma forma. Exato. Até a gente sabe que lugares que o clima é mais frio, isso lugares que sabe-se que isso interfere com os humores, né? Que deprime o sujeito, lugares muito nublados, muito frios, culturas mais rígidas, isso se fala muito, né? Lugares onde a cultura é muito rígida, onde os sujeitos foram educados com uma enorme rigidez, com pouca flexibilidade, com uma intransigência, uma intolerância. Essas culturas favorecem a pulsão de morte, favorecem essa dificuldade de lidar. Para ser mais enxuto, Matheus, eu diria que a melhor maneira da gente trabalhar contra essa força da pulsão de morte é ter o desejo de viver, né? Freud fala isso muito claro. Não tem um texto lindo, esse mesmo texto ele fala do papel da escola, né? A gente pode botar aqui a questão da universidade, o quanto que a universidade, esses espaços de cultura, de educação, eles têm como função colaborar, né, para que haja nos sujeitos, nos discentes, nos estudantes, um desejo de viver, né? E aí a pergunta é, o que a gente pode fazer para que a gente tenha mais desejo de viver? Essa que é a grande questão da temática do suicídio. O que a gente pode trazer para o sujeito no lugar da morte, já que a morte está aí o tempo todo rondando, porque a pulsão de morte a gente não tem como tirar, e ela está enlaçada à pulsão de vida, o que a gente pode fazer para que a vida prevaleça, né? O desejo de viver vença o desejo de morrer. E aí você colocar tudo, né? Tá tudo aí, a vida, os relacionamentos, respeito. Eu vou citar um exemplo, né? O Sadi até me pediu que trouxesse isso. Há muito pouco tempo, uma colega, né? Uma estudante, ela chegou para mim e falou o seguinte, que a partir das minhas aulas, né, que o desejo de morrer era um desejo que rondava a vida dela, e que a partir das aulas, né, a partir do que a gente trabalhou, a partir dessa experiência que ele teve, a partir daí ele decidiu então não mais fazer esse laço com a morte, fazer um laço com a vida. Por que eu trago esse exemplo, né? Para a gente perceber o quanto que a gente, sem se dar conta, a gente trabalha para a prevenção do suicídio, né? A gente trabalha pela vida quando está na sala de aula, né? Na verdade, eu entendo que o convite que vocês me fizeram foi porque, de um jeito ou de outro, a gente estabeleceu um laço de vida. Então, assim, para a gente pensar que o que representa a vida, né? Tudo que a gente puder trazer para os sujeitos que toquem na vida vai cooperar, vai trabalhar de modo a prevenir o suicídio. Exato. Comentando um pouco sobre o que o Matheus falou e já unindo isso aí da
na sala de aula. Então dá para entender que a pulsão de vida seria estimular o organismo. Eu lembro de ter visto alguma coisa do Freud falar que a pulsão de morte é eliminar os estímulos no organismo. Então, pensando assim, a pulsão de vida poderia ser um estimular o organismo, tipo, você viver aquela coisa, tipo, se estimular em sala de aula também, né? Acho que vai para esse lado da coisa. Lorenzo, eu gosto muito disso que você está propondo para gente. E, de fato, eu penso que o que você está bem alinhado, totalmente alinhado com a psicanálise e com o texto psicanalítico. Porque é exatamente isso. O que o Freud vai dizer é que a pulsão de morte, ela puxa o organismo para o inorgânico. Essa força que está o tempo todo puxando a gente para o inorgânico. Ele diz também que a pulsão de morte tem também um aspecto, que até para a gente poder debater um pouco mais, ela tem também um aspecto de criatividade, de trazer o novo, de romper, né, com o mesmo e trazer o novo, mas ela também tem uma vertente de defesa, né, ela tem uma vertente de agressividade, de defesa contra as agruras da vida. Vocês observem que a pulsão de morte não tem só essa vertente destrutiva, né, mas ela tem sim essa vertente mortífera também, não somente, mas também. E ele diz, inclusive, né, que a gente precisa, Freud disse que a gente precisa até dar um pouco dessa pulsão de morte, um pouco dessa agressividade, até para viver a vida sexual, né, para estar no relacionamento, para viver a sexualidade com tudo que ela representa, com tudo que ela significa, a gente precisa de um quanto aí, um pouco de agressividade, né? Então tem esse aspecto também vital nela, mas também tem um aspecto de querer aniquilar, de querer matar e de trazer, puxar o corpo inorgânico. E nesse sentido, tudo que a gente puder fazer para dar vida, né, para o corpo, para o órgão, para o orgânico, coopera contra a morte. Na verdade, tem uma coisa muito bonita que eu acho que o Freud diz, que é o seguinte, que a gente poderia também falando bastante. Ele diz o seguinte: a gente vive, na verdade, a gente vive e busca coisas, né, o tempo todo para viver, para lutar contra a morte, né? A gente vive para lutar contra a morte. Viver é um ato de resistência contra a morte, porque se você não fizer nada, a morte traga. Forte, né, Lorenzo? E tudo que você, por exemplo, a gente está aqui, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho, vocês estão produzindo, estão criando, a gente está pensando. Isso é vida. Isso é vida, isso é viver. Tudo isso que a gente está fazendo está a serviço da pulsão de vida. E tudo que se coloca a serviço da pulsão de vida vai contra a pulsão de morte. Se você não fizer nada, se a gente parar a vida, ficar no quarto deitado, a morte toma conta, a pulsão de morte vem com força total. Você vai morrer. Aí você levanta, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você faz seus amigos, faz um programa, faz uma pauta, produz, dirige, organiza, encena, grava. Isso tudo, isso é botar o organismo a serviço da vida, que você mesmo falou. Né? O importante é não parar, né? Eu só estou completando sua resposta. Você puxou nisso, eu estou só complementando aí o que você falou. E por você não parar, exatamente. É estar no desejo de viver. E o que é desejo de viver? Desejo de saber, é desejo de aprender, é desejo de se relacionar, é desejo de fazer amigos, é desejo de fazer um programa, é um desejo de trabalho. E lógico, acho que a gente tem uma questão importante. Pensar em políticas públicas, né? O direito à moradia, à casa, à alimentação, ao trabalho, à dignidade, ao lazer. Tudo que puder puxar para a vida coopera contra a morte. Falando disso, dá para trazer que boa parte dos suicídios acontece em países de baixa e média renda. Então, tipo, já tem toda a questão social também. Essa sua questão, eu faria uma bifurcação. A gente vai encontrar, é muito curioso isso, um índice alto de suicídio em países de primeiro mundo, em que a gente diz assim, lá, né, a gente tem um ideal, a fantasia de que lá tudo é perfeito, né? Lá existem gatos, né? Fazendo aqui uma lembrança, né? Fazendo uma referência ao conto do Fievel, um conto americano que é um conto lindo do Steven Spielberg, que eu adoro, né? A fantasia de que tem um lugar ideal, perfeito, que naquele lugar não há problemas. A gente tem por vezes uma ideia de Europa, de países na Europa. A Suécia é um país que tem um índice altíssimo de suicídio e tudo é perfeito. O índice de desenvolvimento
humano, o IDH é maravilhoso, não tem analfabetismo, tudo é perfeito, tudo funciona, mas o índice de suicídio é alto. Então, assim, países que têm, de alguma maneira, um aspecto de uma cultura, às vezes rigorosa, ou, né, de alguma maneira, a vida é de um jeito tal, né, que não há, por vezes, desafios, isso aí vai impactar o aparelho psíquico de alguma forma. Agora, eu concordo com você. Você faz um recorte aí de populações minorizadas, acho que você trouxe um tema bem atual. Há pouco tempo, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, depois vocês busquem isso, e eu convido aí os ouvintes para buscarem também, eles trouxeram uma pesquisa do quanto que se percebeu, né, num período do ano, eu penso que foi 2019 para 20, o aumento de suicídio em adolescentes na população preta, né? Então, isso é uma questão importante para a gente pensar em jovens negros, em função da questão, de toda a questão do racismo estrutural, o impacto do racismo na subjetividade, no psiquismo desses jovens, homens, né? Homens e mulheres, e população, né? Nós somos uma população, a maioria da população brasileira é uma população preta, né? Pretos e pardos, negros, segundo o IBGE. Os dados, né, oscilam, mas em torno de 54, 55, 57% da população é a população negra. E em função de toda a discussão de interseccionalidade, o quanto que uma sociedade com o racismo estrutural dificulta acessos, educação, lazer, trabalho, moradia, enfim, e todo o trauma, né, que o racismo traz, o quanto que se empurra os sujeitos para a morte, todos eles, né, não só os jovens, né, empurra os sujeitos para a morte, mas tem um recorte preciso com relação à cor da pele de índices maiores de suicídio, sim, que é a população minorizada, né? É uma minorizada. Estamos chegando numa parte que eu gosto de falar, essa parte do racismo e tudo mais. Eu acabei pesquisando também e eu vi que o risco está sendo maior em jovens negros, né, do sexo masculino. Aí, tipo, aqui diz que é entre 10 e 29 anos, né? E daí a gente já vai trazendo uma coisa também muito anterior, de muito antigamente, né? Tipo, eu me lembro de ler alguns anos atrás o conceito de... que era a palavra? Acho que é banzo, que significa o sentimento de nostalgia que os negros da África têm quando estão ausentes do seu país. E daí, já ligando isso, a gente pode falar do... Tipo, a prática do suicídio da população negra já vem lá do Brasil colônia, né? Que eles preferiam a morte do que ser escravizados. Exatamente. Legal isso que você traz, Lorenzo. Essa é uma referência muito importante. Eu concordo com você totalmente. A morte como uma resposta à resistência, né? Num período, né? No período nosso de colonialismo, né? Essas marcas, né, a herança da colonialidade e a gente pensar, né, o quanto que essa temática do suicídio, você trouxe um recorte muito importante, né, tem essa relação, né, esse período da nossa vida com a população preta a partir do período escravocrata, né, do período que a gente viveu aqui, e você fez um recorte ótimo. E, de fato, essa é a estatística, né? Essa é a estatística que, na verdade, que mais morrem jovens no Brasil, né? Como você botou, de 10 a 19. E o suicídio está aí dentro também, né? Além da questão de homicídios, que a população preta ela está aí na mira, né? Por vezes, né? A gente agora está num outro momento, mas enfim, já vivemos um momento aí de uma necropolítica e hoje ainda a gente recolhe aí os destroços e os estilhaços disso, mas é isso aí que você está colocando mesmo, né? O quanto que algo do suicídio já vem
né, na população desde esse período, né? A morte como uma possibilidade de resistência. Na verdade, o que a gente tem que pensar é o que a gente tem que fazer para dar melhores condições de vida para que o sujeito não pense no suicídio como uma maneira de resistência, né? Que a vida seja uma resistência, né? Que viver só seja um ato de resistência e não a gente se dobrar, se curvar à pulsão de morte, né? A pulsão de vida como uma forma de resistência, dá pra dizer assim também. Acho que dava pra gente ir pro primeiro áudio, então, da noite aqui. Participação de Alzimir. Fala, mano. Cara, o assunto suicídio é um assunto que eu acho muito intrigante, cara, porque o ser humano ele tem um instinto de autoproteção, autoconservação e de sobrevivência muito intenso, né? A gente sempre tá tentando achar situações e coisas que são confortáveis pra gente o tempo todo, sempre. Qualquer sinal de perigo, o nosso corpo já nos alerta a fugir daquela situação e nos conservar. Eu acredito que o suicídio não seja uma vontade de morrer especificamente, porque isso vai contra a nossa própria natureza, mas seja uma vontade de não existência, que é totalmente diferente de morrer. O suicida, né, a pessoa que pensa acerca disso, eu que já passei por alguns momentos assim, depois que eu parei pra refletir, sempre foi isso, cara, nunca foi morrer, mas sempre foi não existir. Eu queria que aquele momento que eu tava vivendo, ou aqueles momentos, aqueles períodos da minha vida, não é que eu não queria morrer, eu queria não ter que passar por aquilo. Todos os momentos, umas crises de ansiedade, de pensar no futuro e tudo mais, e todas aquelas coisas que me aguardava, eu sempre pensava em não querer passar por isso. Não querer me envolver com ninguém, não querer fazer nada. E não querer existir. E toda vez que eu enfrentava uma situação em que a emoção ficava muito aflorada, vinha a vontade do suicídio. Porque de primeiro momento é a opção mais viável que a gente tem de não existência, mas não a morte em si. Então, quem estiver ouvindo esse áudio e tal no futuro, pense acerca disso. Não é vontade de morrer, mas sim a vontade de não existir. Porque a gente consegue, tendo essa separação desse pensamento, a gente consegue refletir mais acerca disso. Muito obrigado, Alzimir, pelo áudio. E é isso aí, Alzimir, um parceiro meu. Obrigado pela participação aí. O que vocês acham sobre isso? Depois eu quero trazer algo também, compartilhar com vocês, sobre o não morrer, mas sim deixar de existir. Ou seja, eu interpreto como um indivíduo que ele quer viver, mas não consegue, e a alternativa dele é deixar de existir. O que vocês pensam sobre isso? Tem um livro que eu li faz um tempinho, que ele se chama A Biblioteca da Meia-Noite, que ele é do autor Matt Haig, que ele é meio que uma distopia, não distopia, mas uma mistura de ficção científica com uma vibe meio filosófica. Então, no livro, ele fala sobre a protagonista, o nome dela é Nora, e ela tem uma questão que a vida dela ela vive numa constante angústia por muitas decisões que ela teve, muitas escolhas que ela teve que ela se arrepende muito de não ter vivido de outra forma. Então, e nisso, ela acaba, por várias questões da vida dela, acaba tentando se suicidar. E como é uma ficção científica, meio fantasia também, na história ela vai parar numa biblioteca que, que é conhecida como Biblioteca da Meia-Noite, em que cada livro das estantes da biblioteca é uma vida alternativa dela. Então, o propósito lá é ela achar uma vida em que vale a pena viver, de acordo que essa frase está até na capa do livro, que indaga qual é uma vida que vale a pena viver. Então, ela vai passando por cada realidade, ela vai percebendo que
se era aquilo mesmo que ela queria viver ou não. E, tipo, Experimentando. isso me fez pensar nisso que ele falou, porque eu acredito também que a pessoa que tenta acabar com a própria vida, ou de fato acaba, ela, ela não de fato queria morrer, ela queria não estar vivendo aquela vida que ela tá vivendo. E nessa história é bem isso, tipo, ela não queria aquela vida e ela teve que tentar escolher uma vida melhor que aquela. Só que daí, o spoiler do livro é uma questão de que ela meio que se esgueirava da vida e não queria, tipo, ela não tentava viver. Então, é uma reflexão sobre isso e também sobre ela pensar bastante que a vida dela não, que ela não conseguia realizar nada em algumas vidas, principalmente na vida principal dela. E só que quando ela entrava nos livros, ela via que outras vidas elas tinham conseguido conquistar grandes coisas e ela analisa que o que faz, tipo, ela fica se perguntando por que numa vida eu tenho grandes feitos, uma vida tecnicamente feliz, mas na minha vida original eu não tinha. E em outras vidas eu também não tenho. E ela percebeu assim que ela tinha potencial pra fazer tudo isso, só que ela não. Tipo, é que a coisa em comum em todas as vidas era ela. Então, ela poderia ter feito isso em qualquer vida. Então, essa é uma reflexão, acho que Isso me interessante. lembra Só trazer essa temática. Me lembra de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, onde a protagonista também, né, viaja entre as dimensões e visita as versões alternativas dela, e ela vê, se ela continuasse na carreira de atriz, ela como uma atriz bem-sucedida, vê ela vivendo com outras pessoas, umas dimensões loucas assim, mas que experimentam coisas que ela não viveu, e ela vê que tudo é vazio. Ela não consegue resolver o problema atual dela com a filha dela em nenhuma dimensão, sabe? Então, isso é interessante. O que que você acha, Robson? Olha, eu gostei muito. Eu quero também agradecer a fala do Alzenir e, junto com a fala da Nicole, eu complemento o seu agora. Eu gosto muito disso que o Alzenir trouxe para a gente. Eu concordo totalmente com ele. E aí, o Alzenir já deu para a gente uma pista bem legal, que é uma das. A gente não pode deixar de desconsiderar na discussão sobre o tema do suicídio, que são questões filosóficas, né? O suicídio envolve a temática do suicídio, convida filósofos, né, reflexões filosóficas, sociológicas, e eu gosto muito disso. Eu concordo com o Alzenir. Isso é uma coisa que é um consenso, né? A questão de que, no fundo, o sujeito não quer morrer. Nossa, sim. Ele se vê numa encruzilhada, acho que Nicole trouxe, né, a partir da obra, a proposta da obra. Ele quer deixar de sofrer, né? Ele quer uma outra possibilidade de vida e ele não vê saída, né? Na verdade, ele em alguns momentos ele não quer a morte, né? E ele quer sim viver melhor, e aí só que ele não vê alternativa, ele acha que não tem alternativa, e de novo volta a questão para a gente pensar, né? No que ele poderia estar envolvido, no que poderia se fazer, né? Quem poderia estar com ele, o que deveria ser falado para, de alguma maneira, vislumbrar uma outra realidade, uma outra possibilidade de vida, né? Uma outra vida. Eu acho muito interessante essa proposta aqui, o Alzenir, sobretudo esse viés que ele traz para a gente pensar, que de fato não podemos esquecer, né? Que é a vertente da filosofia, a contribuição da filosofia para o tema do suicídio. Eu gosto muito do que ele disse. O que o Matheus acha, hein, Lorenzo? Eu acho que faz sentido a ideia da não existência, justamente do material que eu peguei. Muitos do que leva a pessoa a não a considerar o suicídio e a efetivar são sofrimentos que você passa ao longo da vida. Então, o escape mais extremo que você tem dos sofrimentos que você vai passando na sua vida. E se é busca de não sofrimento, também se diferencia um pouco de um conteúdo que a gente teve nesse bimestre, que seria uma autolesão não suicida, que é aplicar dor e sofrimento em você mesmo, mas não com o intuito de ser letal. Então são coisas que são separadas. Uma coisa é você causar um sofrimento em você por
com alguns outros motivos, e você querer simplesmente acabar com qualquer sofrimento de uma vez, do jeito mais forte possível. Na minha visão sobre o cansaço, eu acho que eu vou ficar confortável no papo dos estímulos, eu acho. No sentido de que eu acho que o indivíduo, nesse caso, ele quer que pare, que cessem os estímulos desagradáveis. Os Isso, estímulos que estão fazendo ele se sentir cansado, assim, tipo, como fazer, exausto exato. de tanta repetição de estímulo desagradável que chega um momento que ele só se, sabe, entra numa apatia de não ter mais. Tipo assim, ele acha que sempre vai vir um estímulo desagradável, então não tem por que viver. Uhum. Mas será que ele perde sensibilidade aos estímulos ou só piora? Eu acho que chega um momento que ele só cansa. Aí vai da diferença da pessoa de, às vezes, parar e desistir, ou ela se forçar né, e buscar as pulsões de vida, que seria se estimular, se sair e, sei lá, fazer uma caminhada. Eu acho que vai meio que pra esse lado. É legal isso que o Lourenço está propondo, porque isso é uma outra questão que a gente tem que puxar para o debate desse tema, né? Que é a questão da singularidade, né? As marcas de cada um, a subjetividade de cada um, a constituição do aparelho psíquico de cada um faz com que algumas pessoas consigam, de alguma maneira, resistir um pouco mais a esses estímulos desagradáveis do que outras, né? Outras, né, elas é mais difícil, né, resistir, e às vezes elas sucumbem. E outras pessoas não, outras pessoas conseguem outras maneiras e buscam suas estratégias, o que em linhas gerais, assim, grosso modo, a gente poderia falar das diferenças individuais, né, que é uma outra questão também que concorre aí, né? Mas é lógico, a gente não pode partir das diferenças individuais, a gente tem que pensar quais as maneiras para que as pessoas, acho que o Alzeni traz isso, né, que eu gostei muito, o que se pode fazer para que o sujeito não tenha esse desejo de inexistência, né? Porque eu escuto o Alzeni, mas quando ele fala essa coisa de inexistência, me lembra muito o inorgânico, né? Que é voltar para esse. Porque o corpo, né? O Freud vai dizer isso para gente. O corpo, o aparelho psíquico, ele está num movimento de levar o organismo para um nível zero de excitação. O corpo está o tempo todo em movimento para isso. E aí vem esses outros elementos da vida, né? Porque o que é o nível zero de excitação? É a morte, né? Porque um dia todos nós vamos morrer. Essa, na verdade, é a única certeza que nós temos. Quer dizer, a morte é um tema que está o tempo todo ali rondando a nossa vida. Agora, a gente não pode esquecer, né? A morte nos dá força para viver, nos dá um pouco de esse temor da morte, né? Faz a gente viver, né? Se eu sei que a morte vai chegar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver. Isso, a morte acaba me impelindo também para a vida. E ela tem também uma vertente de criatividade, né? O que a gente pensar, né? De novo, puxando para a filosofia, o que, por exemplo, em mim precisa morrer para eu ser uma pessoa mais feliz, para eu viver de acordo com aquilo que, né? O que tem que morrer em mim? Alguma coisa precisa morrer em mim para eu me tornar uma pessoa outra, né? A gente sabe bem o que a gente teve que fazer, o que vocês tiveram que deixar morrer dentro de vocês e na vida de vocês para abraçarem a graduação, para sair de casa cedo, correr. Vocês estão todos na manhã, né? Manhã, né? Isso. Sim. O que teve que morrer dentro de cada um de vocês para dar energia para levantar cedo, né? Dependendo do lugar onde vocês estão, levantaram super cedo, madrugaram, né? Alguma coisa teve que morrer, né? O comodismo tem que morrer. Então, assim, a morte está o tempo todo ali, a gente está o tempo todo tendo que negociar com ela, problematizá-la. Por isso que uma mesa para né, quem sabe um dia a gente faz isso aí, convidando, né, psicanalista, um filósofo, um sociólogo, uma pessoa da antropologia, da medicina, enfim, dava uma baita mesa aqui na nossa mesa de quinta, né? Isso. Uma Mas mesona falando disso, ontem eu tava falando com o Juan, um amigo nosso, e eu discordo um pouco quando dizem que, tipo, a gente deixa uma parte morrer.
eu já vejo por um lado da pulsão de vida de que você muda. Então você não necessariamente você deixou morrer. Eu não sei se eu não sei se eu entendi certo, mas tipo, no meu pensamento talvez seja uma mudança e não uma morte. Eu acho que uma morte seria uma coisa muito forte. Será que é válido esse pensamento? Eu acho interessante também, eu concordo. Eu acho que eles não são mutuamente excludentes. Eu gosto, Lorena. Aham. Hum. Eu discuti com o Juan e a gente não chegou em um ponto fixo, assim. A gente ficou em opostos também. Eles não chegaram num ponto fixo, exatamente num ponto assim decisivo, exatamente por isso, porque são dois pontos de vista que não são decididamente mutuamente excludentes. Uhum. Eles dialogam com o outro, por isso. Sobre isso de algo morrer e usar a pulsão de morte como combustível, a banda 21 Pilots é muito feliz nisso. Nos áudios que o professor nos mandou e que eu vou estar colocando ao final do episódio, você fala sobre o romantizar a morte, como isso é perigoso. Eu acho que eles são muito felizes ao fazer isso em suas músicas, porque ele trata com respeito e ele cita na música Chlorine que ele fala: beber você é como ingerir cloro puro. Eu sinto a química, eu não gostaria, mas eu preciso, porque sem você parece que eu não tenho criatividade. Coisas assim. E ele tá falando sobre a morte, que ele fala que quando parece que ele tá depressivo, com a pulsão de morte imbuído disso, parece que a criatividade, a melancolia aflora sentimentos mais sensíveis, mais artísticos, ele consegue produzir mais. Quando ele está bem, quando ele está mais para cima, mais alegre, ele tem mais dificuldade em produzir. Então, é muito interessante essa visão que você trouxe de usar a morte como combustível e aí eu lembrei disso, que é uma banda que eu gosto muito, aliás. Isso, né? Quer dizer, tem algo dessa experiência que o sujeito está vivendo que ele pode colocar a serviço, como você, né, que a gente falou, você ilustrou muito bem a partir da banda. Depois você me fala mais dessa banda que eu quero conhecer. Você me manda aí. Pode deixar. Você falou de um vídeo, eu acho, né? Um clipe? Tem. Eu quero conhecer mais. Botar isso a serviço da criatividade, né? Agora, existe aí um risco, né? Que quem está nesse tema adverte, que é criar, né, uma coisa romântica sobre a morte, e que isso cai num outro perigo, né? O tema tem um monte de especificidade, né? Que é você, a partir daí, dessa coisa romântica sobre a morte, o perigo do efeito contágio, né? Vai no lugar de evitarmos novos casos e trazermos possibilidade para os sujeitos encontrarem respostas para o seu sofrimento e uma possibilidade de uma outra vida, de usar a pulsão de vida como resistência e não a morte como uma saída, acaba contaminando outros e fazendo com que as pessoas, né, abracem isso, né? Então é um cuidado que tem que se ter, do mesmo modo que existe um mito, né, de que não se pode falar assim, vocês estão fazendo uma coisa super arrojada, super contemporânea e necessária. O que vocês estão fazendo, a pauta que vocês levantaram, é uma pauta que é recomendada por profissionais de saúde mental, né? Daqui a pouco vocês todos serão também profissionais de saúde mental e serão meus colegas, né, de profissão, já. E é uma recomendação do Ministério da Saúde. Vocês estão trazendo uma pauta, vocês estão cumprindo com uma pauta que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é falar do tema, quando na verdade se tem aí um mito de que ao falar você traz novos casos, você puxa novos casos. Não é o contrário. A gente precisa criar espaço para o sujeito falar, porque esse é um outro aspecto também desse tema. Quando a gente fala, todas as vezes que a gente fala, morre algo destrutivo e a gente faz brotar algo da vida. Falar é trazer a vida, né? O Freud tem uma frase que eu acho pancada também, que ele diz assim, que a pulsão de morte, ela é silenciosa e a pulsão de vida, ela faz um estardalhaço. Irado. Eu adoro. Muito Lindo isso, bom. né? É isso, a morte silenciosa, assim. Ainda que a gente sabe que isso é literatura, em algum momento o sujeito dá sinais, né, de que está, de alguma maneira, às voltas com esse tema circulando na ideação,
mas ele dá sinais, mas a morte vai ali devagarinho, você não percebe. Agora, a vida faz estardalhaço, a vida grava programa, debate, estuda, pesquisa, a vida é isso. Então, o que a gente pode fazer? Precisamos falar do tema assim, falar protege, a fala é um elemento protetivo, falar o que se sente, falar o que se pensa. Quando você bota o jeito para falar, se ele está falando desse pensamento, dessa ideia ou desse desejo, se ele bota isso em palavras, ele abre vias para a vida, ele abre uma senda para a pulsão de vida correr. Então, é isso que a gente está falando aqui. Na Bíblia, a vida se iniciou a partir da fala, né? Pois é. Deus disse que haja luz. Eu acho que na sociedade, no geral, é muito difícil falar não só apenas suicídio, mas, tipo, sobre transtornos no geral, sobre tudo que foge da neurotipicidade, sabe? Tipo, uma pessoa que ela tem depressão, bipolaridade, seja qual for o transtorno, é muito difícil falar isso. E não sentir que é um grande estigma falar sobre isso, tipo, ter que agir sobre as normas da sociedade, né? Isso todos nós temos que agir, mas, tipo, agir de forma que você funciona da mesma forma que as outras pessoas, sendo que não é assim não é assim. Finge que não tem, né, o transtorno. Isso eu vi eu vi recentemente numa série que chama Modern Love, que é uma série muito boa, recomendo bastante, que ela tem episódios curtinhos de 30 minutos por aí, e cada episódio é uma história separada. Então eu recomendo bastante esse episódio que se chama, é o episódio 3 da primeira temporada, que se chama Me Aceita Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja. Basicamente, só um contexto da série, ela é baseada num... É uma representação... Não é bem baseada, na verdade é, tipo, transcrita, na verdade. É literalmente o que é. É numa coluna do New York Times que tem a função, assim, que as pessoas mandam relatos sobre histórias de amor da vida delas. Não necessariamente amor romântico, pode ser amizade, familiar, vários outros tipos de amor. E nesse episódio que eu falei, ele trata sobre a bipolaridade, com a Anne Hathaway, a protagonista desse episódio. E ele é muito interessante porque mostra, né, a distância, né, do momento de mania, o momento de estado depressivo da pessoa com bipolaridade, e como a pessoa funciona diferente das outras pessoas e como é difícil falar para as outras pessoas que isso está acontecendo e que tem que ter um tratamento diferente. No caso da protagonista, ela não consegue se relacionar, ela tem um momento de mania, ela marca encontros com o interesse romântico dela e ela tá animada no começo, daí chega o momento que vem a fase depressiva e ela não consegue sair com essa pessoa, então vive uma instabilidade e ela não consegue manter relacionamentos, ela não consegue manter emprego, ela perde emprego porque ela não consegue, tem dias que ela não consegue levantar da própria cama para ir trabalhar. Então, é muito difícil, e nesse episódio trata bem sobre isso, sobre a pessoa não conseguir comunicar isso às outras. Ela, basicamente, na maior parte do episódio, só quem sabia era ela e os pais. E é muito bonito o desfecho, porque, como eu disse, é uma história de amor, só que nesse episódio é de amizade, porque ela tinha uma colega de trabalho que se interessou nela como amiga, assim, e ela não entendia por que ela não correspondia tanto à amizade. E quando ela é demitida do trabalho, elas conversam e ela fala, tipo, basicamente que ela tem bipolaridade e que se elas vão continuar sendo amigas fora do trabalho, ela tem que saber. Porque tem dias que ela não vai conseguir sair da cama, que tem dias que ela não vai ter o mesmo funcionamento que outro dia, sabe? Então, e a amiga acolhe super bem ela, e a partir disso ela começa a, tipo, ligar para as pessoas que saíram da vida dela e explicar que foi isso que aconteceu e que era isso, e quem quisesse viver na vida dela, tipo, aceitar ela do jeito que ela é, igual o nome do episódio fala, me aceita como eu sou, quem quer que eu seja. Então é muito bonito quando ela expressa isso. Eu sou bipolar. É sério? Sou desde que tinha 15 anos. Por que você nunca me contou? Contratariam alguém com uma doença mental na área de direito do entretenimento? Não somos loucos o bastante? Desculpa.
Por que tá me contando agora? Porque você é mais que trabalho. E eu acho que deve saber com quem está lidando se formos nos ver fora do escritório, o que eu gostaria. Mas há períodos em que eu fico incrivelmente deprimida e que eu mal consigo me mexer. E aí fica difícil conviver comigo. Eu mal posso atender o telefone, eu não sou confiável como amiga. Você é a primeira pessoa para quem eu contei. E como se sente me contando? Como se um elefante tivesse tirado uma das patas do meu peito. Que bom que você me contou. Isso explica muita coisa. Não sabendo o motivo, ficava um pouco difícil eu conseguir me conectar com você do jeito que eu queria. Então você quer tomar uma bebida algum dia? Quer ir no cinema? Quer ver umas pessoas? Todas as opções acima. Você é a pessoa mais divertida que eu já conheci. Eu não vou deixar isso passar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. E a pessoa entende, acolhe. Eu acho que muitas pessoas não expõem porque é muito difícil ter esse acolhimento. É visível a pulsão de vida e a pulsão de morte, né, nos momentos de mania dela, e como é bonito isso, como a fala cura, né? Por isso que a terapia é tão importante, né? E como é importante também mostrar, ser representado a efetividade de comunicar também, para influenciar cada vez mais as pessoas a procurar ajuda e mostrar que vai funcionar e que tem esperança para elas ainda, né? Sim. Eu acho que a gente pode pensar nesse quesito da morte em simplesmente encerramento de ciclos. Porque, igual o próprio professor falou, a gente vive numa dinâmica entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, levando em consideração que a morte seria o encerramento de um ciclo de algo, uma coisa que você sacrifica para começar outra, você sacrifica algum hobby, algum hábito que você tinha de manhã para você deixar a pulsão de vida vir e iniciar com um novo estímulo, que são aulas num curso novo de psicologia, interagir com pessoas novas e estar disposto a entrar nesse mundo novo. Eu acho que é mais uma questão de ser uma dinâmica, não necessariamente algo morrer, mas algo ser encerrado. Eu queria pegar carona aí na fala da Nicole, que eu gostei muito também. Acho que eu acho que o Matheus também trouxe uma coisa bem bacana. É isso, né? Eu acho que a Nicole trouxe uma coisa preciosa. Primeiro que o respeito, né? O respeito à singularidade, o respeito aos sujeitos, o respeito às diferenças. Isso tudo coopera para a vida, colabora com a vida e, por conseguinte, previne, né, suicídios, né, previne a morte. Respeitar as diferenças e as singularidades. Nicole trouxe essa coisa valiosa, né, de falar, né, de poder falar, que é a questão assim, de pedir ajuda, dividir com alguém que esteja disposto. Haverá sempre alguém disposto a ouvir, né, alguém que está sofrendo, que está passando por momentos difíceis, que está pensando numa inexistência. Poder falar, acho que Nicole trouxe uma coisa muito, muito bacana. Bancar com isso, né? Falar nunca é fácil, né? A gente se expõe, dá cara a tapa, mas apostar na fala, né? Apostar na fala e pedir ajuda. Acho que Nicole, acho que a série que Nicole sugeriu traz isso, e aí acho que dialoga, acho que foi muito feliz, acho que o Matheus escutou isso, e eu também concordo com o Matheus. E Nicole falou disso, né? Na verdade, o personagem da Anne Hathaway, ela, na verdade, porque é muito sutil, né? Que é essa coisa filosófica. Ela decidiu mudar algo nela, mudar um ciclo, né? Algo teve que fechar, se encerrar. Né? Acho que é legal a gente fazer esse esforço de pensar a morte para além desse aspecto, né, do inorgânico, mas isso que o Matheus está trazendo, de fechar. Ela teve que mudar algo dentro dela, fechar um ciclo e se expor, né? Enfim, eu vou falar, eu vou mostrar como eu sou, eu não vou me alinhar, porque é isso, quando a gente cola com o ideal ou tenta ser
pegar o outro como um ideal pra gente, isso é o caminho da morte, né? Esse é o caminho do sofrimento, né? Quando você decide assumir sua singularidade, seu desejo, seu modo diferente de ser, isso é a vida. E quando você decide começar um novo momento, é de um ciclo que se fecha. E é legal essa leitura que o Matheus propõe pra gente, de a gente pensar algo da morte como o encerramento de um ciclo, o fechamento de um ciclo, para que um novo brote, né? Quer dizer, a gente precisa disso, né? A gente precisa também dessa vertente de vida, né? Algo que se encerra, algo que morre, algo que precisa morrer para algo nascer, né? Se você é preguiçoso, você tem muita preguiça e só fica em casa querendo, sei lá, não quer sair de casa, não quer sair do quarto, só fica ali, né, não faz nada além do seu quarto, só fica ali é um gamer que fica manhã, tarde e noite. Em algum momento, algo disso vai ter que morrer, se é que você quer, né? Vai ter que morrer para você poder ir para a faculdade, fazer novos amigos, ver um filme, sair, fazer laços, namorar, produzir. Algo disso vai ter que morrer, né? Para você poder viver. Eu acho que é legal a gente dialetizar esse conceito de morte. Isso que o Matheus traz de morte, pensar fechamento de ciclos, eu acho bem legal. E eu penso que a Nicole trouxe um pouco disso pra gente também, que eu gostei bastante. A pessoa tem que sair dessa zona de conforto que não é tão confortável assim, né? Também. Eu queria trazer um papo de que o professor falou do relacional, ainda ligado com o negócio da Nicole de pedir ajuda, né? E ainda ligando com a romantização, né? Isso. Que eu pesquisei e eu acabei me lembrando desse papo de que do brincando pode-se dizer tudo, até mesmo a verdade. Ainda sobre a lesão suicida também, não suicida e tudo mais. As brincadeiras recorrentes sobre morte, assim, e tudo mais, que a gente vê que é muito comum. Tipo, até como uma frase, assim, tipo, solta, assim, mas é muito comum o pessoal trazer frases, assim, tipo, sabe, mesmo num tom de brincadeira. E daí eu acabei pesquisando um pouco sobre o Freud e tudo mais, o discurso freudiano, que vai enfatizar na técnica do xiste e o do seu efeito humorístico, que são os mesmos mecanismos de condensação e deslocamento pelos quais o inconsciente se apresenta. Então, tipo, eu queria saber um pouquinho do professor, o que você acha sobre esse modo de lidar com o suicídio visto de um meio humorístico, sabe? Se isso não ia acabar prejudicando o indivíduo de levar dessa forma um tema que é meio, sabe, nocivo. Olha, Lorenzo, eu quero agradecer essa pauta que você puxou. Eu estava aqui só esperando, eu imaginava que você, com a sua pesquisa, fez uma pesquisa muito bacana, ia desembocar inevitavelmente no tema do xiste e não deu outra, né? Você foi lá na temática do xiste com Freud. Primeiro, sim, eu concordo com você, é um tema que a gente tem que levar. Eu acho que a gente pode, né, trazer com uma leveza, mas a gente tem que levar com a seriedade que a gente está tratando aqui, né? É um tema sério, né? Envolve vidas, muitas pessoas morrem, né? O índice é altíssimo de suicídio no mundo, no Brasil, no mundo. Então a gente, o tempo todo a gente tem notícias há pouco tempo eu tive uma notícia de uma pessoa próxima que cometeu suicídio. É difícil você fazer uma enquete, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido de alguma maneira alguém muito próximo que foi ao ato, né? Então acho que tem que ter com seriedade, como a gente está tocando aqui, isso é importante. E de fato, a gente tem, né, acho que os gregos nos legaram isso, né, a questão da comédia e da tragédia, né? A gente traz algo da verdade do sujeito na tragédia, mas a gente também traz algo da verdade na comédia, né? Por isso que tem as duas máscaras lá na arte. O humor, né? O humor é uma das formas da gente tocar na verdade. E de fato, né, em muitos casos, algo disso aí do xiste, né? Quando Freud propõe o xiste, o que ele está propondo com o xiste, que é um conceito difícil, né? Primeiro que de largada ele fala pra gente algo muito importante, que o xiste
é uma das formações do inconsciente. Quer dizer, as formações do inconsciente é o que tem de mais nuclear, né? Na nossa subjetividade, no nosso psiquismo, é uma delas, né? O xiste, ele cita outros, como o sonho, por exemplo, como a formação dos sintomas, entre outros. Mas Sonhos e atos falhos eu acabei os pegando aqui. atos falhos, os xistes, os lápsios e sintomas, né? São as formações do inconsciente. Mas assim, o que eu queria fazer um recorte é o que o Freud traz é que quando o sujeito faz um humor, né? A proposta do xiste é que, de alguma maneira, tem algo ali da verdade do sujeito que ele traz em forma de humor, mas que na relação com o outro se transmite, né? Chega no outro e toca o outro e pega o outro. Então, assim, isso aí já mostra o cuidado que a gente tem que ter e que, de fato, esse não é um tema para a gente fazer piadas. Decididamente não é um tema de piada. Não banalizar, né? É para banalizar, não é aí assim. E se tem algo que se transmite, que o outro pega, para além do meu controle consciente, tem algo que se transmite. Basta a gente sabe disso, né? Quantas peças a gente já assistiu com uma temática do humor, do cômico, e o quanto que aquela peça passou pra gente de verdade. Se a gente for pegar uma peça do Shakespeare, por exemplo, ou Mulher, textos cômicos, o quanto que traz de verdade, o quanto traz de crítica social e da verdade do sujeito. E se isso estiver num contexto da temática do suicídio, isso vai contaminar o outro, né? Tem algo da ideia, tem algo ali do xiste que transmite, de uma verdade que o outro pega. Então, eu concordo com você, Lorenzo, que há de se ter um cuidado, né? Há de se ter eu acho que é um tema que a gente tem que trabalhar, como a gente está trabalhando aqui, né? A gente pode trabalhar com beleza, mas não pode perder a referência que é uma pauta muito séria, muito delicada, como o Sadi abriu, né? É um tema difícil, precisamos falar, mas a gente tem que ter uma sutileza e um cuidado, sim, uma seriedade para abordar. O Cortella fala muito sobre a conexão do professor-aluno, como ela se dá pelas emoções, né? E aproveitando que a gente ainda está no tópico sobre as artes, eu gostaria de trazer os áudios, então, do Pedro e da Larissa, né? Sobre o ator e o livro. Olá, meu nome é Pedro. Eu gostaria de contribuir com a temática do assunto referente a um filme que me marcou muito. Quando eu estava no colégio, eu assisti um filme chamado Amor Além da Vida, onde o ator Robin Williams interpretava o personagem principal e onde ele tinha uma esposa. Nesse filme, o ator ele acaba sofrendo um acidente automobilístico e acaba perdendo a vida. Então ele passa para o plano espiritual e ele começa a tentar se adaptar nessa nova realidade dele. Aí a esposa dele não consegue lidar com a perda e ela acaba se suicidando. E no filme ele luta para conseguir estar junto com ela no outro plano, né? E aí é um filme muito marcante para mim, até porque o ator, em 2014, ele acabou se suicidando por enforcamento, depois de lutar por uma depressão severa. Então, assim, ele fez um filme referente a isso, que era que dava um aviso, tipo, para incentivar as pessoas a não se suicidarem, que não levavam para um caminho bom. E daí, anos depois, ele acaba fazendo isso. O filme foi lançado, acho que nos anos 90. Então, lá, seus 30 anos, 34 anos depois, ele acaba fazendo isso. Então, é algo muito triste, algo que me marca muito até hoje. E seria isso. Triste mesmo, a morte. Ele comentou comigo que o Robin Williams sempre dava espaço para pelo menos um morador de rua atuar fazendo figuração nos filmes, sabe? Era um cara com um coração incrível, sabe? Então, para ver, né? Tem essa parte da predisposição, né? Que a depressão traz. Eu gostaria de falar mais para frente sobre as predisposições que existem. Mas antes gostaria de reproduzir também o áudio da Larissa, que fala sobre mais uma obra aí, um livro, né? Que fala sobre a temática.
Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu estudo psico com a galera que organiza o podcast. E na pandemia eu acabei lendo um livro que traz essa temática de suicídio, porém no meio adolescente. O livro se chama Meu Coração e Outros Buracos Negros, da autora Jasmine Varga, e ela traz a história do Roman e da Aisel, que acabam se encontrando em um site onde você encontra alguém para se suicidar junto com você. O objetivo do site é formar duplas para se suicidar juntos, marcar a data do suicídio e organizar ele milimetricamente para que não dê errado. Porém, ao decorrer da história, os dois acabam se apaixonando e a Aisel consegue dar um significado novo para a vida dela. E ela tenta influenciar o Roman a não cometer o suicídio, porém ele não muda a decisão dele. Porque quando ele era mais novo, ele tinha uma irmã que era neurodivergente, precisava de cuidados o tempo todo. E a mãe dele deixou ele cuidando da própria irmã, mas ele não queria parar o que ele estava fazendo e acabou que a irmã dele teve uma convulsão na banheira enquanto tomava banho e ela morreu. E o Roman só foi ver depois que ela estava morta, então isso foi um trauma muito grande para ele. E ele fala no livro que ele não vê sentido em continuar vivendo enquanto ele tirou a vida de outra pessoa. Só que na data que eles marcaram de suicidar, acaba não acontecendo, eles acabam acampando juntos, e a Aisel acha que tá tudo bem, porém um tempo depois o Roman se isola dela e acaba cometendo o ato do suicídio, porém ela aparece lá para salvar ele, de acordo com pistas, que segundo ela, ele foi deixando de que ele ia cometer o suicídio no tal dia e de tal forma. Então eu queria saber a opinião do psicólogo se a Aisel ter interrompido o ato de suicídio do Roman e tecnicamente ter salvado ele poderia deixar o adolescente com mais vontade de concluir o ato ou se pode realmente interferir e mudar a decisão dele. Porque no livro fica bem claro que o sentimento de paixão entre os dois é totalmente mútuo. E também eu gostaria de saber a opinião dele sobre essa questão do site onde você forma duplas para poder se suicidar junto. E a minha experiência lendo esse livro foi bem maluca, porque como eles estão nesse estado mais depreciativo, eles não conseguem mais entender se eles estão realmente se apaixonando ou não. Então eu demorei um pouquinho pra entender que era realmente isso. E eu jurei no final do livro que alguém ia morrer, então quando ela acaba salvando ele, o livro acaba com ele se recuperando no hospital e decidindo não cometer mais o ato e tentar ali uma terapia, alguma coisa assim. Eu fiquei bem surpresa. E eu queria saber se isso pode realmente acontecer na vida real, de você influenciar a decisão do outro sem o auxílio da terapia em si. E aí, o que vocês acham? Nicole, Matheus e professor, né? A quem a pergunta foi dirigida. Ela falou de um site de pessoas que marcam para se suicidar juntas. Isso, no livro. Eu acredito que isso existe na vida real também, se eu não me engano, eu já ouvi isso. Ouvi falar disso. Meu Deus do céu. Tá, calma. Acontece muita coisa louca no mundo, né? Acontece de tudo nesse mundo, entre o céu e a terra. Tem muita coisa interessante que ela trouxe, né? Que a Larissa trouxe. Eu não tenho dúvida que essas coisas existam, né? O ser humano é isso, né? Existe de tudo entre o céu e a terra que não nem supõe a nossa vã filosofia, né? Ele já dizia, acho que a frase é do Shakespeare, inclusive. Eu penso assim, que decididamente eu não sou a favor, né, de encontros e sites e combinados qualquer do tipo, ou que seja para morrer, ou que seja para autolesão, ou que seja para anorexia. Decididamente eu penso que não é disso que a gente precisa, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que esses espaços eles só cooperam efetivamente com a morte, né? E a gente tem que pensar outras maneiras, né, de existir, né? Porque existem outras formas de viver, né, que não essas. Então, se a gente sabe que tem alguém que está pensando em se matar, em dar fim da sua vida, o que fazer? A gente precisa se aproximar e procurar, né, e tentar ajudar de alguma forma. E a ajuda eu já falei um pouco, né? Se a gente consegue criar um espaço para essa pessoa poder falar sobre o que ela quiser, você está colaborando com a vida, né? Fazê-la falar do que está dar espaço para o sofrimento verter e não o sangue, isso alivia e consequentemente coopera com a vida. Então assim, isso dá espaço para falar, ouvir o que eu tenho a dizer, sem julgar, sem atacar, ou somente ouvir. Isso coopera com a vida.
E aí? Mas, Robson, eu não tenho recurso, eu não acho que eu seja a melhor pessoa para lidar com esse tema, que eu sei de alguém que me pediu ajuda, eu não sou essa pessoa. A gente procura, né? Procura alguém que consiga, procura a rede pública, se está de repente na rede de atenção psicossocial, procura alguém do CAPS, procura um profissional, um adulto, qualquer pessoa. Na verdade, esse é um tema que é de responsabilidade de todos, né? A gente tem uma ideia de que no primeiro momento é para o religioso, é para o pessoal de saúde mental, é para o médico, não, é para todos, né? Todo mundo que acha que pode de alguma maneira contribuir positivamente tem que entrar e tem que acolher e deixar falar e tentar intervir da melhor forma. Se você acha que não consegue, procura ajuda, né? Tem órgãos que ajudam, tem telefones que você pode acessar gratuito, voluntários, tem trabalhos gratuitos para isso. Agora, é claro que se essa pessoa aderir, né, a um tratamento continuado, psicológico, é lógico que isso vai operar para a vida, né? Bem conduzido, procurar ajuda. Tem psicólogo na rede pública, né? Não estou falando só de iniciativa privada. Procurar um CAPS mais próximo da sua casa, da sua microárea, da sua microrregião, né? Uma equipe de saúde mental e seguir um processo terapêutico, seguir uma psicoterapia ou uma análise, isso vai colaborar com a vida, né? Então eu penso que sim, uma pessoa consegue interferir, e se alguém está precisando de ajuda, a gente tem que ajudar, e se a gente sabe de alguém, a gente tem que tentar intervir, né? A gente tenta, agora não é sempre que se consegue, né? Não, isso a gente tem que dizer, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tem que tentar, né? Porque a gente aposta na vida, você tem que apostar na vida, e sem julgar, sem criticar, sem lição de moral, não se trata disso, né? É deixar o outro falar. Acho que o Alzheimer é uma questão legal, assim, a gente poder encontrar alternativas, né? O que é que está complicado ali? Agora, a gente não pode esquecer, às vezes também o sujeito não tem trabalho, não podemos esquecer essa dimensão de política pública, não tem trabalho, né? Não tem, tá com contas, enfim. O que a gente não tem comida para os filhos também, puxa o sujeito para querer desistir, querer desaparecer. A gente não pode esquecer disso. Então, eu acho que isso é importante. Agora, eu queria puxar o que o Pedro trouxe, que eu gostei muito, e eu agradeço também o áudio do Pedro, a mensagem dele. Do Pedro, né? Isso. Do Robin Williams, eu sempre gostei do Robin Williams também. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito triste. O filme é lindo, Amor Além da Vida, é lindo esse filme. E antes dele, se não me engano, eu acho que foi depois, agora eu não consigo fazer o fio aqui cronológico. Ele fez um outro, que é um clássico, que é um cult movie, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. E Sociedade dos Poetas Mortos, de novo, ele trouxe esse tema. Ele trouxe o tema do suicídio, que é numa escola, ele é um professor, se vocês não assistiram, tem que assistir, é lindo, lindo, lindo. Ele é um professor de poesia na Inglaterra, e um dos alunos brilhantes, é uma pura poesia esse filme. Um dos alunos comete suicídio, um dos melhores alunos dele. É um filme, você vê que assim, um pouco do que o Lorenzo, acho que foi o Lorenzo que trouxe com a questão do X, que estava discutindo a arte. O quanto que ele estava ali se aproximando desse tema, né, de alguma forma, e acho que a morte do Robin Williams mostra uma coisa para a gente pensar que é muito séria, quer dizer, um homem rico, né, um homem milionário, numa cultura, numa sociedade, né, lá, enfim, para a gente pensar o quanto que, isso é muito importante, só remédio não resolve, e algo que extrapola uma questão financeira, né? Isso acontece em todas as camadas, em todas as sociedades, com condições, sem condições, quer dizer, o que é da ordem do sofrimento, né? E uma cultura em que não valoriza a subjetividade, o sofrimento humano, onde valoriza o capital, onde valoriza o time is money, onde valoriza né? Precisa de resultados e metas e foco, é uma sociedade que vai, né, na contramão do que é vida, né? O que a gente pode pensar, o suicídio e a questão do capitalismo e as culturas e o modo de funcionar das sociedades, né? O Robin realmente é uma questão, né, que faz a gente pensar. Eu também fiquei muito triste. E esses dois filmes que o Pedro falou, e de fato, é um mais bonito que o outro. O primeiro que ele puxou traz essa vertente
que ela é importante, né, da espiritualidade, e o segundo é belíssimo, traz a questão da escola, da poesia e a adolescência. É uma obra de arte, eu considero. Sociedade dos Poetas Mortos.